Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre startup, tá? E aqui eu preciso, colocar para vocês um ponto de atenção. Se você procurar, for pegar um conteúdo que não seja para o concurso sobre o que é uma startup, cada conteúdo vai dizer alguma coisa, um pouco parecido, um pouco diferente, mas acaba que não tem nada muito sólido. O que acontece? A gente está fazendo uma prova para um concurso, então o conteúdo que a gente está pegando é um conteúdo para concurso. E a gente tem que pensar nesse momento como examinador. Então, da onde o examinador, já que cada um tem uma opinião sobre o que é uma startup ou não, da onde o examinador vai tirar as questões? Provavelmente ele vai tirar as questões da Lei Complementar 182, que é uma lei de junho de 2021. Então, olha que bacana, é uma lei que saiu um pouquinho antes do edital, é uma lei super atual. Startup é um conceito super atual. Então a gente vai estudar tudo sobre startup dentro da Lei Complementar 182 de 2021. Bacana? Então fica aquela recomendação de depois da aula você dar uma olhada na lei, tá? Então presta bem atenção, você está estudando para concurso. Se você está estudando para concurso, você tem que pegar a coisa mais concreta possível. Por isso que a gente vai trabalhar em cima da lei, já que existe uma lei conceituando o que é uma startup, tá? Então, para o legislador brasileiro, o que é uma startup? Vem comigo. São enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes, ou seja, que estão nascendo ou em operação recente, tá? Então são empresas que estão surgindo ou empresas que começaram a operar recentemente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Então não é qualquer empresa nascente ou uma operação recente. Vamos supor que eu abro uma padaria, tá? Eu abro uma padaria. Vai ser um projeto com operação recente, mas não é um projeto inovador. Não é um projeto inovador. Agora vamos supor que eu crio uma padaria, sei lá, cara, que entrega o pão por drone. Pô, é algo inovador, é algo que não existe. É um modelo novo de negócio. Então, eu me enquadraria como uma startup. Então, perceba que para ser uma startup tem que ser uma empresa que esteja nascendo, ou seja, que esteja ainda no papel, ou com uma operação recente, ou seja, começou a funcionar agora, e ela tem que ter inovação, tá? Se é uma empresa que está fazendo a mesma coisa, tipo abrir uma padaria comum, não vai ser uma startup, tá? Ah, não, uma empresa aí, uma padaria que entrega o pão por drone. Pô, bacana. Então, é algo inovador que vai se enquadrar como uma startup, tá? A gente poderia até elaborar um nome para essa nossa padaria aí, né? Botar o quê? Pães voadores? Daí, deixa aí no comentário a sua ideia para essa nossa empresa. Mas vamos lá. É mais do que esse conceito, tá? A lei ela coloca alguns requisitos, tá? Para que a empresa seja considerada uma startup. E isso daqui é muito importante que você saiba, tá? Então, o primeiro requisito é que essa empresa tenha menos de 10 anos de CNPJ, tá? Faz sentido, né? A gente está falando sobre operação recente, não tem cabimento uma empresa com 15 anos, 20 anos de CNPJ ser uma startup, não é uma operação recente, tá? E o outro ponto é que a receita bruta dessa empresa ela tem que ser de até 16 milhões no ano anterior. Então, para a empresa ser considerada em 2021 uma startup, ela não pode ter tido uma receita bruta de mais de 16 milhões em 2020. Para ela ser considerada uma startup em 2022, ela não pode ter uma receita bruta maior do que 16 milhões no ano de 2021. Tá sempre com referência ao ano anterior, tá? Mas vamos lá, a gente já entendeu qual é o conceito e os requisitos para ser considerado uma startup. Só que tem uma figura que pouca gente fala que é uma figura muito interessante e é uma figura que pode cair na prova, que é a figura do investidor anjo, tá? Se você, assim como eu, gosta de alguns programas de negócio,
Você já deve ter visto essa figura, por exemplo, em programas como o Shark Tank, tá? Eu acho que o Thiago Nigro, o Primo Rico, está fazendo uma série agora de startup no canal dele que é muito parecida, né? Então, ou seja, é um cara, um investidor, que ele coloca dinheiro em startup para auxiliar, né? Para acelerar essa startup. Só que essa figura de investidor anjo, antes dessa lei, ela não tinha nenhuma regulamentação. Então, o cara que ia fazer esse aporte, ele ficava muito comprometido. Ele ficava muito comprometido. Da mesma forma que a startup, se ela pegasse um cara mais maldoso, né, um investidor mais maldoso, ela também poderia sofrer algum problema. Então, a Lei Complementar 182, ela vem para definir quem é o investidor anjo, definir direitos e deveres e assim deixar tudo mais claro, né? Então, você deixa o ambiente mais propício para que investidores anjos queiram aplicar em startups. E o que diz isso? Vem cá, esse investidor ele não é considerado sócio, tá? Então, o investidor anjo ele não é sócio da empresa, nem tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração da empresa. Então, o investidor anjo ele não vai participar da administração da empresa, tá? Ele não vai participar. E ele também não responde por qualquer obrigação na empresa. O que acontece, gente? Quando a gente abre uma empresa, vamos supor, abrir uma empresa com você. A gente abriu uma sociedade, eu e você, tá bom? Só que para nossa empresa teve algum problema, tá? Sei lá, cometeu algum tipo de infração, prejudicou algum cliente e a gente vai ter que pagar uma multa, tá? Se você não tem o dinheiro para pagar a multa, eu vou ter que pagar o dinheiro, eu vou ter que pagar, né? Se eu não tiver, você vai ter que pagar. Dependendo do que for, pode ter aquela desconsideração da personalidade jurídica, pode afetar o meu bem, né? O meu bem pessoal. Então, o cara que é um investidor anjo antes da lei, ele poderia, né, ser vinculado a alguma obrigação da empresa. Agora ele não é, porque a lei garante isso. Então ele não é sócio, não participa da administração e não responde por qualquer obrigação da empresa, tá? E por que ele entra nisso? Porque ele é remunerado pelos seus aportes. Então eu posso lá colocar 100 mil numa empresa e falo, olha, se essa empresa bombar, daqui a tanto tempo eu quero que esse 100, no lugar de 100 mil você me pague 1 milhão. Beleza, tá? O que eu vou ganhar? Só essa remuneração combinada, tá bom? Não vou ser sócio, não vou participar da administração e não respondo por qualquer obrigação. Então essa é a figura do investidor anjo, tá? E agora vamos aqui para o que eu acho mais bacana dessa lei complementar, que é o que eu imagino que possa cair na prova com mais força. O Brasil, tá, gente? Assim, só para contextualizar, o Brasil ele é um dos países onde é mais difícil abrir uma empresa. Tá? É um dos países que tem a maior burocracia para se abrir uma empresa, tem um regime tributário muito pesado, então é muito difícil que novas empresas surjam no Brasil, muito difícil. E o nosso ambiente ele era muito pobre para o nascimento e criação de startups. Então, o o legislador, né, o que o governo entendeu, e eu acho que essa lei é uma das melhores leis que nós tivemos nos últimos períodos, tá, de caráter liberal, né, para aumentar a economia do país. O legislador percebeu que para as startups precisaria se mudar o ambiente, teria que criar um ambiente mais favorável para a criação dessas empresas. E aí, essas empresas, elas contam com um ambiente regulatório experimental, ou seja, elas terão condições diferentes para existirem, elas vão ter condições mais simplificadas para conseguir alvarás e tudo mais. Então vamos ver aqui como está na lei. O que é esse ambiente experimental? Conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores, aqui de novo inovação, tá? E testar técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites
previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado. Então, o que acontece? O cara às vezes vai lá, tem uma ideia, vamos botar aqui a ideia que eu tive, da padaria que vai entregar pão por drone. Tá? Eu vou ter uma série de autorizações, porque o drone pode ser considerado, dependendo de quanto que ele suba, né, da altitude dele, e que invada o espaço aéreo. Isso seria algo muito burocrático para conseguir uma liberação. Então, o que as autoridades competentes farão? Elas me darão autorizações temporárias, tipo, a gente vai botar aqui uma autorização de 1 ano para você fazer isso, para ver se dá certo, tá? E ela vai me limitar, mas você não pode ir tanto de altura, você não pode botar 2 drones de uma vez. Então, ela me deu uma autorização facilitada, que uma outra empresa não conseguiria, provavelmente, né? Me colocou ali certas regras para que eu possa seguir, né, certos limites, né? E eu posso ali testar, experimentar essa minha tecnologia, tá bom? Então a grande sacada dessa lei complementar é isso: criar um ambiente mais favorável para as startups. E como que ela faz isso? Com um ambiente regulatório experimental, com a definição de investidor anjo, para que os investidores, né, para quem deseja ser um investidor anjo, tenha mais tranquilidade, tenha um amparo jurídico e assim se sinta confortável em aplicar dinheiro em startups, e principalmente com a definição. Então, para a lei brasileira, é esse o conceito de startup, tá? E por ser algo que já está expresso em lei, é o que pode cair na prova. Então, qualquer outro conteúdo que você veja que esteja fora da Lei Complementar 182, não é que seja um conteúdo inválido. Você pode assistir esse conteúdo, pode ser que ele seja muito interessante para a área de empreendedorismo, para a área de administração. Mas para o nosso concurso, o que importa é a Lei Complementar 182. Beleza? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Um forte abraço e bons estudos!